ela é alguma coisa que termina lá, mais ou menos, no estreito de Bósforo. Entendeu? De lá para fora não há mais razão. Então você tem você teria uma mistura muito estranha entre mito, religião e processos políticos institucionais, que seria então um bloqueio fundamental à experiência de modernização social dessas sociedades. Certo? Então vem toda aquela teoria recantada do choque de civilizações e coisas dessa natureza. Sendo que a teoria era de um protocolonialismo absurdo, completamente absurdo. Quer dizer, a questão interessante é se perguntar qual é a vivência deles do discurso da modernização ocidental. Porque a vivência deles é uma vivência completamente contraditória. Quer dizer, o Ocidente era quem sustentava o Ben Ali, era quem sustentava o Mubarak, é quem sustenta a ditadura mais absurda do mundo, a monarquia absoluta que faz com que a Coreia do Norte pareça uma democracia, certo? Que a Arábia Saudita, que é um país que não tem nenhuma estrutura jurídica institucional, que é um troço completamente surreal, é o grande aliado do Ocidente na região, é quem financia boa parte dos movimentos salafistas, que depois vão ser esses movimentos que vão entrar em contradição com o Ocidente, eles são financiados pelo maior aliado do Ocidente, é uma coisa completamente absurda. Certo? Então, essa experiência não é só uma experiência do cinismo da política ocidental, no que diz respeito à maneira com que a realpolitik vai acertando, certo? Os seus acordos e as suas negociações com os países mais ditatoriais da região, certo? Mas também é o fracasso da modernização econômica. Certo? Quer dizer, do ponto de vista econômico, o próprio Mamed acabou de lembrar, que são países de uma pauperização absurda e absoluta. Certo? No entanto, foram países que aplicaram de maneira muito estrita uma série de preceitos ligados ao Fundo Monetário Internacional, certo? Preceitos de liberalização da economia. Eram países que em várias situações privatizou tudo. Quer dizer, por exemplo, sei lá, existiam negociações entre a França e a Tunísia, certo? Onde o empresariado francês alimentava muito desse processo de abertura da economia tunisiana, que simplesmente redundaram em pauperização social profunda. Então era importante entender isso, quer dizer, são sociedades, são povos, são completamente humilhados do ponto de vista, ou seja, não só eles foram objetos dos piores modelos de intervenção e de teste, né, da economia mundial, como eles simplesmente, a sua revolta era lida como uma revolta irracional. Quer dizer, é um troço de uma perversidade absoluta, entendeu? Quer dizer, eles foram vítimas dos mais absurdos, das mais absurdas práticas políticas e econômicas, e a sua revolta era lida imediatamente como uma revolta irracional, porque é religiosa. Agora, a questão da religião, é bom lembrar, certo? E aí eu acho que é um ponto importante, certo? Que é muito racional compreender porque esses partidos islâmicos, eles tiveram esse reganho, eles apareceram dessa forma. Eram os únicos grupos organizados que eram responsáveis por políticas de assistência social em situações e lugares onde você não tenha nenhuma presença do Estado. Nenhuma. E para a gente não é nem um pouco complicado, a gente vê isso com as igrejas evangélicas, certo? O princípio é basicamente o mesmo, certo? São instituições que estão lá dando uma assistência, não só espiritual, mas assistência social profunda. Eles vão, quer dizer, a família precisa de um lugar no médico, então você vai lá, liga para o cara da Irmandade Muçulmana, porque ele sabe que eles vão achar um lugar no hospital para você. Quer dizer, você tem uma solidariedade social, que no fundo era a base de todo o processo. Né? Então, eu achava isso muito importante, e acho importante, né, dizer isso, para mostrar, não há, no fundo, esse vínculo é absolutamente racional. Não há nada de uma irracionalidade de uma sociedade atrasada, qualquer coisa dessa natureza. E se nós quisermos ver intervenção política, intervenção religiosa na política, a gente não precisa ir para o Egito, para a Tunísia. A gente pode ir para os Estados Unidos, certo? Bem, eu posso lembrar para vocês, isso eu vi, né? Isso vocês podem encontrar no YouTube, inclusive, né? Por exemplo, o senador do Mississippi, que foi dar uma entrevista, e o entrevistador perguntou, mas por que o senhor tem esse apoio tão grande à política do Estado de Israel? Ele falou, não, porque Jesus Cristo vai descer primeiro em Jerusalém e depois no Mississippi. Né? O cara falou, pô, mas o Mississippi, o senhor tem certeza? Não é Nova York? Né? Não, Mississippi, está escrito. Não sei o quê. Ou seja, vejam, se for para discutir
essa articulação entre religião e política, é necessária uma discussão ampla, geral e restrita, né? E o último ponto que eu acho importante é, de fato, entender o que significa um acontecimento político. O acontecimento político é como o trauma, segundo Freud, ele sempre se dá em dois tempos. Ele nunca se dá naquele instante e ele se resolve lá. Ele é uma abertura que vai produzir uma série de efeitos que vão ressoar durante anos. Certo? Quer dizer, a experiência do Egito e a experiência da Tunísia é muito exemplar nesse sentido. Quantos analistas, depois que o Ennahda ganhou o poder na Tunísia, ou a Irmandade Muçulmana ganhou o poder no Egito, falaram, bem, está aí, aquilo que parecia ser uma revolução muito aberta, a procura de uma novas formas de democracia, terminou na consolidação de um modelo muçulmano muito ligado à religião de governo. Né? Quer dizer, várias análises insistiam nesse ponto. E o que nós vemos hoje? Nós vemos não só uma instabilidade institucional, mas uma força da população, uma força das mobilizações de uma natureza tal, independente, afinal, de como analisa-se, por exemplo, esse último tópico, se isso foi um golpe de Estado, se não foi, que tipo de golpe de Estado foi. Uma coisa me parece indiscutível: você tem uma força da mobilização popular que consegue derrubar governos, que consegue insistir na necessidade de levar processos à frente, que é a natureza, se você pensar bem, é o modelo clássico de todo processo revolucionário. Certo? É o modelo da Revolução Francesa. Então, você questiona a institucionalidade política tal como ela funcionava, e a partir de então você entra num movimento lento, difícil, conflituoso, de idas e vindas, como todo processo histórico, até que uma nova institucionalidade política possa aparecer, e às vezes demora anos. Né? Eu lembro de entrevistar, por exemplo, o líder do movimento 6 de Abril, que é o movimento dos jovens que, junto com os sindicatos, começou todo esse processo, que chama Ahmed Maher. Eu falava, poxa, mas a situação hoje é tal que parece que vocês foram tragados pela Irmandade Muçulmana, vocês perderam a revolução. Né? Ele falou, não, precisa esperar 6 anos. Né? Daqui a 6 anos a gente volta a conversar, porque o processo só começou agora. E essa consciência, essa lucidez é muito impressionante, certo? Quer dizer, de alguém que é capaz de ver, veja, você não analisa um movimento tão complexo como esse a partir dos seus primeiros passos. Você precisa ver o processo em movimento, e é isso que a gente está vendo agora. Milton, numa conversa prévia que nós tivemos, nós conversávamos sobre um livro publicado já há algum tempo aqui no Brasil, que é o livro do Amin Maalouf, A Cruzada Vista pelos Árabes, que é uma narrativa, né, relativamente curta da aparição dos frange, né, dos cristãos na Terra Santa, né, de como os árabes viram com horror aquela aparição daquele bando de bárbaros que achavam que a pessoa estava endemoniada, tinha que dar uma machadada na cabeça para tirar dali o demônio, e o médico muçulmano horrorizado com aquilo ali, como ele descreve. Né? Na sua experiência, né, de viagens e de observação, como é que você vê e via aquela situação pré-primavera árabe, pós-primavera árabe? Como é que você vê a situação no momento no Oriente Médio e nos países árabes de maneira geral? Boa tarde. É que eu não tive essa experiência do Vladimir nem do Mamed. Eu não fui testemunho dessas transformações que ainda, enfim, tudo um processo, a gente não sabe onde vai terminar. Quer dizer, o Otávio Paz dizia que a única coisa que ele sabia do futuro é que a história é imprevisível. Então ninguém sabe onde isso vai terminar. A minha experiência como, enfim, viajante no Oriente Médio é muito restrita. Né? Eu estive só em 2 países, no Líbano e na Síria, no Líbano 2 vezes, e foi mais vamos dizer, uma visita quase nostálgica, porque meu pai queria, antes de morrer, o sonho dele era voltar pelo menos uma vez para o país onde ele tinha nascido e para o qual ele não voltava havia 33 anos. Então, quer dizer, eu já conheci. Agora, tem as narrativas dos mais velhos sobre esse Líbano um pouco idílico, um pouco esses clichês, né, da Suíça do Oriente, o país do Mediterrâneo, das montanhas,
o único país do Oriente Médio que não tem um deserto, quer dizer, tudo isso, enfim, eu fui alimentado por essas histórias e, enfim, alguma coisa disso está, mas do ponto de vista muito mais dramático, muito mais literário e não descritivo, está em dois dos meus romances. Né? Dois dos meus romances. Agora, eu não tive essa experiência direta vamos dizer, dessas revoluções. Nem sei também se é o caso de chamar revolução, porque se não mudar a estrutura institucional, do governo, eu acho que seria até temeroso chamar de revolução. Alguma coisa está mudando, como está mudando no Brasil, mas será que são mudanças estruturais ou é apenas uma maquiagem, né? Uma mudança superficial? O tema da mesa ele não é casual, né? Assistindo aqui a primeira mesa da Flip, com 3 ótimas jovens poetas brasileiras, o contexto era outro. Em um determinado momento, elas meio que concordaram que a poesia se definia um pouco pela inutilidade dela. Inutilidade, que ela não servia para nada. E aí, já pensando nessa mesa aqui, eu pensava que talvez seja uma visão muito ocidental sobre a poesia, na medida em que as poesias do Barghouti foram lidas e ajudaram a encorpar o movimento na Praça Tahrir 2 anos atrás. Né? Qual é a ligação, Mamed, da cultura árabe e da revolução pela palavra? A palavra escrita, inclusive, ela é importantíssima na própria difusão do Islã. Sem isso não haveria difusão. Bom, o tema da mesa é literatura e revolução, né? Ele remete ao título de um autor que me foi muito caro na juventude, acho que é o Vladimir também, né? Se chama, o Trotsky tem um livro chamado Literatura e Revolução, que é interessante, tem muita ingenuidade. Ele, por exemplo, ele estabelece uma distinção entre a literatura que é instrumento da revolução, né? Que na verdade não é em si revolucionária. Ele cita inclusive um caso, parece até cômico, de poetas populares, né? Cujos versos serviam para animar os soldados, os revolucionários no momento da, né? Isso é um tipo de que ele até assim, poesia popular, seria, por assim dizer, de má qualidade estética, mas que ele disse que teve a sua utilidade na medida em que foi usada, foi entoada pelos revolucionários como um cântico de guerra, enfim, como algo que anima. E do outro lado, né, uma coisa que é mais interna da literatura, né, que é propor uma modificação, né, do próprio modo de produção da literatura, né, que aí seria a literatura revolucionária em si mesma. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, se você pensa na cultura árabe e pensa, por exemplo, no Islã,